Pessoal, bom dia. E aí, cadê todo mundo? Tô sozinha no laboratório. Não vem ninguém hoje? Me avise se vocês estão me ouvindo bem daqui. Como eu tô sozinha e os meninos estão ali distantes, vou começar a aula sem a máscara, tá? Tamo, o Bernardo disse tamo em casa dormindo, é isso? Tamo em casa na cama. Não, chegou o Samuel. O Samuel chegou. Então vou devolver a máscara. Já que eu tava sozinha, dá outra máscara hoje. Oi, Kaique, bom dia. Não, hoje tá um tempinho difícil, né? Lá fora, eu acho que vai chover. Sair de casa ainda não tava com tempo feio, mas agora tá fechando. Se chover, daí sim que ninguém mais sai da cama. Bom, meu povo, eu nem olhei aqui se vocês enviaram as atividades. Até hoje, né? Atividade 22. Deixa eu ver como é que tá os envios. 4 envios. Dá para fazer ainda, Bernardo. Dá tempo. Oi, Nicolás. Bom dia. Dá tempo, tá, Bernardo? Até meia-noite. Nossa aula vai terminar umas 10, 10 e meia, por aí. Dá para usar o tempinho para ainda fazer a atividade, tá? Pessoal, quando o Samuel está se arrumando aqui, vou. Ops, apertei no botão errado aqui. Pessoal, como é que tá meu vídeo? Eu tô perguntando porque aqui tá dizendo que eu tô com a conexão baixa. Tá tudo certo, né? Oi, Alejandro. Ah, então tá bom. Não, só porque tava com uma mensagem de conexão baixa. Deixa eu só fazer o seguinte, que essa máscara que eu tenho não dá para falar. Ainda. Vou usar essa outra aqui. Oxe, até a máscara para dar aula é cara. Tudo? Meu Deus do céu. Tava na. Pediram para eu entrar na. Pediram para eu entrar no grupo de WhatsApp de Física 1. Aí ontem de noite, lá no grupo. Ei, olha só, pessoal, alguém mandou uma mensagem. Encontrei essa mesa digitalizadora para dar para a prof. Aí eu disse, aí eu fui só fiquei olhando, né? Bem baratinho na Amazon, vai dar bem pouquinho para cada um. Aí eu tive que responder, né? Eu disse, olha, pessoal, se for para mim, eu já tenho mesa digitalizadora, inclusive é igual a essa, é bem boa. Mas o meu aniversário está chegando, caso eu quiser dar presente, eu aceito. Engraçado, acho que Ela sem graça dizer. não sabia, mas uma aluna pediu para entrar. Eu acho que sim, estão querendo nota, Jéssica. Mas acho que é para outra prova, acho que é para prova de cálculo que eles estavam vendo. Aí confundiram comigo. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente fazer a atividade prática hoje, eu vou dar uma introduçãozinha, porque agora, lá na eletrostática, a gente falou primeiro, sobre os conceitos iniciais, né, sobre a parte de átomo, elétron, próton, e falamos sobre a força eletrostática, né? Inclusive, a gente fez exercício semana passada, e até queria perguntar se
dos exercícios lá que eu deixei disponíveis, se vocês tentaram fazer, se ficou alguma dúvida. Na próxima aula a gente pode discutir sobre eles, tá? E agora a gente vai entrar na parte do campo elétrico, tá certo? Então, a atividade aqui no laboratório hoje, ela é reservada para o campo elétrico, né? Nós vamos ver o campo elétrico ali em diversos eletrodos. Mas, antes de falar sobre a atividade propriamente dita, vou falar um pouquinho sobre o campo elétrico, tá, pessoal? Então, pessoal de casa também, eu vou escrever no quadro, qualquer coisa vocês avisem aí se a letra tá pequena ou como é que tá. Deixa eu só organizar aqui, dividir minha tela, que eu consigo ver vocês e... Qual foi o desafio dessa aula prática? Dessa? É um que eu acabei de colocar. Estava sem internet em casa. Para a semana que vem. Pessoal, final de semana eu não fiz nada, porque eu fiquei sem internet. Na verdade, se eu não tivesse aula prática hoje, eu acho que ia ter que ir para a Univale dar aula, porque estou sem internet desde sábado lá em casa. Meu 4G já está acabando. E daí chamei o técnico disse que é para vir hoje entre as 10 e ao meio-dia. Aí meu marido tá lá em casa de plantão esperando, teve que desmarcar todos os compromissos dele. Não é fácil, não é fácil. Então vamos lá, pessoal. Vou escrever aqui. Aqui. Campo elétrico. Parece? Tá meio apagadinho, vou ver se melhora a caneta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma carga que eu vou indicar um Qzão maiúsculo, carga elétrica, e essa carga aqui, tanto faz o sinal dela, se ela é positiva ou negativa, tá, pessoal? Vou colocar uma carga aqui, vou indicar ela como sendo positiva. Essa carga elétrica, pessoal, que nós vamos chamar de uma carga geradora de campo, ela vai criar uma região começou a sair dos canetão bem. Vai criar uma região aqui aonde se eu adiciono outra carga elétrica, outro corpo ali que seja eletrizado, vou colocar aqui um Q, que nós vamos chamar de carga de prova, Q0 aqui. Então, Q0 é a carga de prova. Nesse ponto, se eu coloco esta carga elétrica aqui, eu tenho a interação desta carga com esta região aí que é o campo elétrico, dessa carga geradora. Então, pessoal, eu vou dizer que existe uma região de influência de uma carga Q+ ali, onde qualquer carga de prova, qualquer carga Q0 nela colocada está sujeita à ação de uma força. E essa força aqui é a força que nós já calculamos. Por exemplo, se essa carga aqui foi uma carga negativa, vou colocar aqui uma carga negativa, como eu tenho cargas de sinais opostos, a minha força é uma força de atração. Então, eu vou colocar o ponto que une essas duas cargas. Aqui eu vou indicar a minha força de atração. Vai ser a minha força eletrostática, tá certo? Nós já aprendemos a calcular a magnitude dessa força, né? Ela é dada pela lei de Coulomb. Então, ela ainda, né? A gente pode dizer que ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ok? Então, tem algumas coisas que eu preciso considerar aqui. Então, esse campo elétrico aqui, ele desempenha um papel de transmissor dessa
força elétrica, né? Então, transmissão, na verdade, da interação entre as cargas elétricas, que é dado em relação às forças, né? Que é sentido ali pela força. O que mais? Esse campo elétrico, nós vamos indicá-lo pela letra maiúscula E. Tá? Esse campo elétrico é designado pela letra maiúscula E e ele é uma grandeza vetorial, ok? Eu desenhei ali uma região de interação, uma região onde eu tenho, né, onde se eu colocar uma carga de prova, vai ser sentido uma força elétrica. No entanto, pessoal, eu posso ter um vetor campo elétrico para cada ponto dessa região. Tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu também vou ter um vetor campo elétrico. Vou desenhar de azul para diferenciar. Tá? Então, eu vou ter aqui um vetor campo elétrico. Coloquei naquele ponto, mas em qualquer ponto que eu tenha, eu vou ter ali um vetor campo elétrico que vai possuir um módulo, direção e sentido, tá? Assim como qualquer grandeza vetorial. Pessoal aí de casa, tá dando para acompanhar as figuras, os desenhos que eu tô fazendo ali no quadro? Sim? Ótimo. Então, seguimos. Esse campo elétrico aqui, eu vou calcular ele como sendo, né, pegando somente as informações que eu tenho. Ele vai ser igual à razão entre a força eletrostática e a carga de prova. Então, eu vou colocar aqui força eletrostática, meu vetor, dividido pela carga aqui, que é o meu Q0. Ah, por que eu não estou colocando a carga Q mais ali? Porque a minha carga Q mais ali, o Qzão, ela é a minha fonte geradora de campo elétrico, tá, pessoal? Então, aqui, o campo elétrico que é sentido por esta carga de prova. Por isso que eu coloquei ali FE sobre Q0. Então, define-se o vetor campo elétrico, ou simplesmente campo elétrico, no ponto onde coloca-se a carga de teste, como sendo esta grandeza aqui, F sobre o Q0. Então, Q0 é a carga de prova, né? F é a força eletrostática que atua sobre esta carga de prova, e o E é o vetor campo elétrico. A gente tem alguns comentários aqui sobre essa equação. Essa carga de prova, pessoal, ela deve ter dimensão desprezível. Ela deve ser uma carga ali, não um corpo carregado, sim uma carga pontiforme, né? Nós falamos já isso na força eletrostática sobre carga pontiforme. Outra coisa, pessoal, essa carga de prova, que é zero, ele também gera um campo elétrico. Só que neste caso, como tem dimensão desprezível, nós vamos considerar esse campo elétrico que a carga de prova está gerando, ele também desprezível, tá? Então, ele é desprezível devido ao tamanho aí dessa carga. E no sistema internacional, se eu faço análise dimensional aqui, no sistema dimensional, a minha unidade vai ser unidade de força, Newton, dividido por unidade de carga, que é Coulomb. Então, no sistema internacional, campo elétrico é dado por Newton Coulomb. É aqui ou prof? Que? O prof chegou. Beleza, pessoal? Seguimos? Esse campo elétrico ele tem algumas características, tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular o módulo ou a intensidade deste campo, tem aqui módulo do campo elétrico, vai ser igual ao módulo da força, a força eletrostática, dividido pela carga de prova, certo? Módulo ou intensidade é dado ali pela expressão. Ele vai ter
uma direção. Como é que eu vou determinar a direção? Né? Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Então, a direção ela vai ser a mesma da força. Então, lembram que para determinar a direção da força, eu tracei uma linha imaginária que liga essas duas cargas, ou aqui vai ser a carga e o ponto de interesse, e traça a força. O campo elétrico, ele tem a mesma direção. Então, notem aqui que eu tentei desenhar ali o vetor campo elétrico paralelo ao vetor força elétrica. Então, direção sempre a mesma da força. E o sentido, pessoal, o sentido, se o meu vetor está nesse sentido aqui, em direção a Q+, ou se ele vai estar na direção de Q0, ele vai ser determinado devido aos sinais das cargas. Então, por exemplo, se a minha fonte geradora ela for uma carga positiva, o meu campo elétrico vai ser de afastamento. Se a minha carga geradora for negativa, o meu campo elétrico vai ser no sentido de aproximação. Então, aqui nessa minha representação, esse vetor campo elétrico, a carga que está gerando este campo, a carga fonte geradora é positiva, vai ser no sentido de afastamento. Ok? Sentido de afastamento. Então, recapitulando, módulo ou intensidade, direção sempre a mesma da força, e o sentido, se for uma carga positiva, é de afastamento, se for negativa, é de aproximação. E aí, pessoal, para que a gente determine, por exemplo, se eu tenho mais de uma carga aqui, ou se eu quero determinar o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, eu posso trocar essa força eletrostática aqui pela expressão que ela representa. Então, vou colocar aqui, no caso de cargas pontiformes, bom dia. O Fê acho que foi atender o prof. Anderson aqui. Tá bom. No caso de cargas pontiformes, como é que vai ficar esse meu campo elétrico? Esse campo elétrico vai ser, né, no meu exemplo, vamos considerar aqui mais o Qzão e o Q0 com cargas pontiformes. Essa força eletrostática, né, lá que a gente viu, é constante eletrostática, que vai multiplicar o produto das cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, Qzão vezes Q0 ao quadrado, ainda dividido, vou colocar aqui 1 sobre Q0. Essa divisão, né, ao invés de colocar assim, eu vou escrever dessa forma. O que acontece? Cancelo Q0. No caso de cargas pontiformes, eu vou ter constante eletrostática vezes a carga geradora de campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Como nós estamos falando de uma grandeza vetorial, eu preciso ainda multiplicar aqui pelo vetor unitário R, né? Para a gente determinar IJK, né? Se for o caso. Então, essa expressão aí é o campo elétrico de uma carga pontiforme Q, e se eu quero o módulo dessa carga, cabe ainda na K. O módulo dessa carga vai ser K Q0 dividido pelo módulo aqui dessa distância, certo? Ainda dado por Newton por Coulomb. Newton Coulomb é a nossa unidade. Certo, meu povo? Então, vejam, pessoal. Se eu tenho mais de uma carga gerando aqui, eu posso ter um campo elétrico resultante, assim como eu tinha lá, como eu calculei a força elétrica resultante. Então, lembrando, né, pessoal,
campo é uma grandeza vetorial e a gente pode fazer essas considerações, ok? E para a gente finalizar essa parte inicial, deixa eu só tomar uma aguinha e partir para a nossa atividade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma parte do slide, devo vir aqui para o Samuel ver também, que é a parte das linhas de força, tá? Então, vou interromper o compartilhamento da minha câmera e vou compartilhar aqui com vocês um arquivo. Só um instantinho. Só um instantinho que eu esqueci de carregar ele aqui. Na verdade, eu carreguei ele em... A gente tem que carregar em PDF e eu carreguei em PowerPoint. Vamos lá. Não tô achando o PDF aqui. Só um instantinho. Tem que salvar como que eu não tô achando o PDF. Acho que agora foi. Esse aqui. Desconfigurou ali, pessoal, mas dá para enxergar. Deixa eu virar aqui para o Samuel ver. Ou vem aqui, rapidinho, só para te explicar. Tenho medo de virar aqui. O pessoal de casa já está vendo, né? Pode vir aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas cargas. A câmera não está ligada? Não. Samuel tem medo de aparecer na câmera. Muito tímidos vocês. Então, pessoal, vejam o seguinte. Os comentários. No estudo do campo elétrico, nós temos esta grandeza aqui que nós chamamos de linhas de força. Tá? Então, as linhas de força são uma forma útil de visualizar o campo elétrico. Claro, né, pessoal? Quando a gente está trabalhando com essas grandezas elétricas, a gente não consegue, de fato, visualizar. Muitas coisas a gente tem que imaginar. Mas a gente tem as linhas de força que a gente consegue, então, pelo menos se basear ali, ó, onde que elas estão localizadas, qual que é a direção, né? Então, vejam o seguinte, por exemplo, aqui em cima nessa figura, essa primeira figura aqui, ó, vou circular para vocês. Então, eu tenho duas cargas negativas, certo? Nós vimos o seguinte, quando a carga é positiva, o campo elétrico, ele é de... Oi? É da nossa... Ele tá sem jaleco. Tem jaleco para emprestar, Fê? Não tem ainda para... Então, entra, Nicolas. Venha. O que eu estava falando? Do sentido do campo elétrico, né? Então, cargas negativas têm o sentido de aproximação, cargas positivas de repulsão. Então, aqui eu vou ter duas cargas negativas. Vocês estão vendo que o campo elétrico, o vetor campo elétrico está no sentido de se aproximar a essa carga.
tá certo? Como é que eu sei? Nicolas, vem aqui que eu tô mostrando Nem senta, nem senta. Eu tô mostrando aqui no slide para vocês. Então, pessoal, nós vamos ter o seguinte, de cargas, sejam elas pontiformes, ou seja, um corpo carregado, delas emergem linhas de campo, que são essas linhas representadas aqui nessa figura, nas figuras aqui de baixo. Então, nessas linhas e com essas linhas é possível a gente determinar a direção do campo elétrico. Além de determinar a direção do campo elétrico, é possível a gente determinar a intensidade. Por quê? Nas regiões onde eu tenho maior concentração de linhas de força, por exemplo, aqui nessa região, que eu tenho maior concentração, a intensidade do campo elétrico vai ser maior, tá? Quando elas estão mais próximas, também eu tenho uma intensidade maior. Então, vejam só, em cada ponto do espaço, a direção do campo é determinada pela tangente às linhas de força. Então, notem aqui, ó, pessoal de casa. Por exemplo, neste ponto aqui, eu vou traçar uma linha tangente, né? E o vetor campo elétrico tem a mesma direção dessa linha tangente, tá? Como é que eu sei que ele é de repulsão, de afastamento, né? Porque a minha carga é positiva. Então, nessa região da carga positiva, ele vai ter de afastamento, e na região da carga negativa, ele vai ter de aproximação, certo? Então, em cada ponto do espaço, o valor do campo elétrico é determinado pelo número de linhas por unidade de área transversal. Por isso que eu falei para vocês, quanto maior a intensidade de linhas, maior a intensidade do campo elétrico, tá? Outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Notem aqui neste segundo, da segunda figura, pessoal. Em comparação com essa primeira, eu tenho todas as linhas de força no sentido de afastamento. Por quê? Porque ela vai ser de afastamento nas cargas positivas e de aproximação nas cargas negativas. Nessa minha primeira figura, saem da carga positiva e entram nas cargas negativas, tá? A intensidade da carga também influencia. Por exemplo, aqui, ó, nessa última figura, eu tenho mais 2Q e menos Q. Então, a carga positiva é o dobro da carga negativa. Então, eu vou ter mais linhas saindo, e elas saem também em direção do infinito, assim como elas chegam, né, do infinito. Então, eu vou ter mais linhas saindo do que linhas chegando na carga negativa, tá? Então, ela também é influenciada pela intensidade da carga elétrica. Então, recapitulando, as linhas de força é uma forma, né, que nós temos de visualizar o campo elétrico. Em cada ponto de interesse, o vetor campo elétrico ele vai ser tangente a essa linha de força. As linhas de força têm o sentido de afastamento nas cargas positivas e a aproximação nas cargas negativas, e a intensidade do campo depende da quantidade de linhas que nós temos, certo? A atividade de hoje, vou voltar aqui com a câmera, tá, pessoal? Se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade. Muito obrigada por terem vindo aqui na frente. Aqui. Peraí que a câmera ficou ruim agora, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. O pessoal da turma de Física 2 perguntou, prof, por que você não tudo que eu tive que comprar virtual. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Vou compartilhar
Minha câmera porque tava ruim antes. Deixa eu ver se ela voltou. Não, ainda tá meio. Deixa eu ver. Como é que tá a minha imagem, pessoal? Pra mim tá meio pixelada. Esse que eu abro aqui. Quero. Tá boa? Então, vou fazer o seguinte. Acho que tá boa, né? Deixa eu fazer o seguinte. Fê, tu vai assumir pra mim daí o Vandergraaf. Acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Segura aí que eu vou mudar. A nossa atividade, deixa eu só explicar. Aqui. Pessoal, a nossa atividade hoje vai ser com o Vandergraaf. O Vandergraaf, devido aos processos de utilização, ele tem a geração, na verdade, geração não, ele consegue ficar carregado de cargas e a gente vai utilizar essas cargas para ver essas linhas de força. Dá pra ver? Dá para ver bem? Ah, ótimo, obrigada. Para ver justamente essas linhas de força e para que a gente determine a direção do campo elétrico, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o Fê vai tomar a posição aqui, enquanto eu coloco o pessoal de casa para ver lá atrás. O Fê vai explicar o funcionamento do Vandergraaf. Peraí que você tem que falar para as câmeras, Fernando. Deixa eu mudar de posição. Eu também. Olha, eu tô de cinegrafista, de... Ei, pessoal, não esqueçam de dar um like no vídeo. Aqui, ajuda muito na divulgação do canal. Peraí, deixa eu ver. Mais aí. Tem que. Só de cá, paciência. Peraí, tem que ver agora. Né? Ah, não, Fer, então bota ele onde você vai usar. E daí, pessoal, eu não sei vocês, mas eu tenho uns toques de deixar as coisas retas. Ai, acho que agora. Pronto. Fê, com você. Pessoal de casa pode prestar atenção. Agora o Fernando vai explicar o funcionamento do Vander. Pessoal, é o seguinte. Esse aparelho aqui que é o gerador eletrostático de Vandergraaf. Vocês estão escutando o Fê nesse tom de voz aí, pessoal de casa? Sim? Peraí, deixa eu só arrumar essas fiações. Isso aí, Nico. Me ajuda, Nico. Tem que ficar bonito, Fernando. Tem que ficar bonito aí.
Então não tá querendo parar aqui. Depois apertar. Aí, agora sim. Pronto, todo mundo ouvindo, todo mundo vendo, meio torto, mas tá bom. Prometo que não vou. Pode falar, Fê. Como ele é um gerador eletrostático, né? Então ele vai gerar para nós energia eletrostática. Ele faz os três modos: atrito, contato e indução. Certo? Como que ele faz isso? Uma vez que ele já estiver eletrizado e algum objeto se aproximar dele, fica eletrizado por indução. Ou se encosta nele, por contato. Mas ele gera a própria energia eletrostática por atrito. Atrito de quem? Desta correia de borracha com essa colher de plástico que tem aqui embaixo. Tá. Vocês estão vendo que a gente tem uns peixes de metal? Ó, pessoal, imaginem que ali entre essas duas polias aqui, ó, tem uma polia aqui que é de plástico e aqui embaixo nós temos uma de metal. Isso daqui é um pente metálico. Aqui e aqui. Conseguem visualizar aí de casa? E aqui em cima também tem um. Não sei se vocês conseguem ver direito. Que sim, dá para ver. O que vai acontecer, pessoal? Esses peixes vão raspar a correia da carregada, né? E vão retirar os elétrons. Retirando os elétrons da carga elétrica, eu fico com. Só pronto. Carga positiva. Exatamente. Ou seja, o nosso aparelho vai ficar com cargas positivas. Ali o Fernando falou em retirar elétrons, né? Lembrando que quem se move, né? Ou quem tem mobilidade são os elétrons, né? Os prótons, eles não têm mobilidade. A gente tem que fazer alguma coisa para que eles sejam movidos, né? Então, por isso ali que todo o meu sistema ele vai ficar carregado positivamente, com déficit de elétrons, ou seja, com uma quantidade maior de prótons. O que vai acontecer, pessoal? Como ele vai ficar com a fórmula de prótons, o aparelho dele vai ficar carregado positivamente, então ele vai ficar com uma fórmula de cargas positivas, certo? Como a Taylor acabou de falar, próton não se mexe, somente os elétrons. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue induzir elétrons de outros meios a chegar na parede. Seria mais ou menos a história da formação do raio. A gente tem uma nuvem muito negativa, uma nuvem muito positiva, o elétron vai da negativa para positiva. E a gente vê aquela descarga elétrica acontecendo. Certo? Aqui, claro que a descarga é muito menor que a de um raio. Certo? Mas a ideia mesmo, a gente vai ver a passagem do elétron, elétrons em movimento emitem luz, né, liberam fótons, então a gente consegue visualizar esse processo. E a segunda questão é a seguinte: se o aparelho está positivo e os elétrons estão indo de outros meios para o aparelho, quem é que está recebendo a descarga elétrica? Então, qualquer meio condutor que eu utilize, né, normalmente o aparelho já vem com esse aqui. Eu uso esse aqui como um condutor apenas para transportar os elétrons para o aparelho. Você acabaram de falar que está recebendo a descarga elétrica no aparelho. Em outras palavras, o aparelho que está tomando choque. Então, isso me permitiria colocar a mão no aparelho? Me permitiria o quê? Colocar a mão no aparelho? Seria o outro meio, né? Outro meio condutor. Mas isso não é mais isolante que o aparelho. Mas, independente de ser um condutor não isolante, eu poderia ou não poderia? Eu acho que, né? Mas, mesmo não pode falar que o aparelho está muito chato. Daí, se tu aproxima, você vê que você não vai Somente o transporte do meio, que no nosso caso é o ar, para o aparelho. Então, logo que você chegaram aquele. Fale mais alto um pouquinho. Logo que você chegaram aquilo que o ar-condicionado está ligado, por causa do aparelho, né? Por que isso? O nosso ar ele é muito úmido.
Então, a partir do momento que Frio a gente aqui, liga pessoal. o ar-condicionado, a gente seca o ambiente, a gente tira a umidade. Se eu tivesse com o ambiente úmido, estaria acontecendo descarga aqui o tempo todo, a gente não estaria vendo nada. Então, Deixa com o ambiente seco, eu só fazer um parênteses, pessoal. Lembram do desafio da primeira semana que vocês tinham que fazer um processo de eletrização, né? Alguns de vocês, eu não lembro se foi dessa turma, me mandou mensagem dizendo que estava fazendo exatamente o que estava escrito nas orientações e não estava dando certo. Não sei se vocês lembram, não sei se foi dessa turma também. Mas, se vocês lembrarem, foi uma semana que deu bastante chuva. E eu tive que explicar por mensagem ou por e-mail para o pessoal o seguinte, ó, pessoal, não está dando certo devido à umidade. Então, a gente não está com um clima propenso para desenvolver essa atividade, porque o clima está muito úmido. Então, a gente não vai ter esse processo de eletrização. Então, até eu falei, né? Isso daí vocês podem colocar. Não conseguiu por conta disso, né? E a mesma coisa aqui no laboratório. Se a gente não está com um ambiente seco, a umidade não permite aqui que haja essa interação, né, entre o meio aqui, né, que seria o ar, com os prótons ali que estão acumulados, armazenados ali dentro. Só um parênteses que eu lembrei, que o pessoal reclamou muito, não conseguiu fazer a atividade. deixa eu ver o que mais para falar para vocês. Desculpa, eu interrompi teu processo de... Eu acho que era isso. Então, a gente já concordou com a previsão. Né? Que os elétrons vão ir do nosso ar para a parede. E vocês concordaram que eu poderia ser um condutor, certo? Na verdade, qualquer meio, pessoal, pode ser um condutor, desde que não seja um isolante, mas desde que tenha essa capacidade de transportar os elétrons, ele vai fazer esse processo. Então, primeiro a gente vai mostrar para vocês que isso é possível. Agora, Eu fiz uma coisa antes, pessoal. Esse aparelho costuma fazer a gente passar vergonha. Eu tô até agora falando para vocês que ele vai fazer um carro, vai ter uma descarga, e pode ser que ele não faça isso. pode ser que a gente tenha que ficar uns 20 minutos aqui até acertar o negócio, mas vamos ter fé. Vai tocar com a professora Gabriela, né? E não vai acontecer nada. Não, filho, vai acontecer. Tem que ser otimista. Dá pra escutar, é. Agora sim. Pessoal, preste atenção bem entre a cúpula e ali e o bastão, que vocês conseguem ver uns raiozinhos. Estão conseguindo? Colocou alguma coisa preta atrás, Né? Que dá um pouco se camuflando na tua máscara branca aqui, sabe? Agora tá. Falei para vocês. Não dá pra sentir nada assim? Tá sentindo alguma coisa? Ou não dá pra sentir nada? Vamos chegar lá. Eu comprometo a vocês que dá para colocar, né? Vamos lá, vamos.
Agora é a hora que o pessoal ganha 10 só para encostar a mão. E aí, pessoal de casa, vocês iam ter coragem de colocar a mão ali? Bom, eu falei para vocês que não era um choque, mas vocês sentiram alguma coisa. O que vocês sentiram não é um choque. Vocês concordam que o elétron está usando a superfície da pele de vocês para chegar até o aparelho, certo? Então, vocês sentiram uma força mecânica. O elétron está pegando impulso para ir na parede. Não é choque. Outra questão muito importante. O que acontece se vocês colocam o dedo na tomada? Vai acontecer assim. A gente é um condutor. Daí do lado, o dedinho na tomada e Pegou um choque. Quantos volts tem a nossa tomada? 210. 210, né? Quantos volts vocês acham que tem aqui? Para vocês não terem levado choque nenhum. Faço ideia. Pessoal de casa, tem noção de quantos volts tem ali no aparelho? É um chute, antes do Fernando contar. Nico que está dizendo que é 5, ó, 9. Pedro está dizendo. Bernardo, 9 volts é de uma bateria, né? O Calvin está dizendo 2 volts. Pode contar para eles, Fernando. Bom, esse aparelho aqui gera cerca de 100 mil volts. Tinha noção disso? 100 mil volts, pessoal. Uma carinha chorando de rir aqui. E eu coloquei a mão, né, ali. Agora, quantos amperes de corrente tem a tomada? Não sei. Não? 40 amperes. Uhum. E quanto vocês acham que é? A menos. Exatamente. Não chega a miliamperes. Isso, o Bernardo está falando ali que o problema é a corrente, né? O Fê está falando que ali a gente tem miliampere, enquanto que na tomada a gente tem da ordem aí de 40 amperes. Então, vocês colocaram no ar-condicionado. 200 miliamperes é o suficiente para começar a dar um ataque cardíaco. A gente já sabe que tem bem menos que isso. Tem uma outra questão também, que é como a gente falou, a aparelho gera energia eletrostática. E a nossa corrente é eletrodinâmica. Corrente passando. E aqui a corrente é estática, a gente foi lá para tomar uma funcionar. Então, são esses dois fatores. A diferença entre a tensão e a corrente e a energia eletrostática. Por isso que a gente pode encostar sem problemas. dúvidas até aí, pessoal? Quer. Você vai pegar uma lâmpada para mostrar ali acendendo e daí a gente começa a atividade, tá? Se é para postar o vídeo, podia marcar a gente. Eu não gravei. Não gravou? Eu vou tirar foto, mas aí eu faço... Deixei massa, cara. Para obrigado, ele com problema oposto ao nosso. Ó, tá com muito? Quando ela está descarregando demais, ela puxa. Ixi. Peraí, vai ter que apagar. Posso filmar? Pode? Eu achei muito massa aí. Meu Deus. Nem flash.
E aí, pessoal, por que está acendendo agora? Olha lá, que coloca também. Outra coisa importante é que vocês falam para vocês. Eu verifico com a mão, certo? Isso aí unir comigo com a mão. Como vocês estavam separados, não funciona nada. Agora, a partir do momento que está colocando a mão aqui, se você não condutor para o aparelho, não é um condutor. Se eu tivesse aproximado do nível, podia tomar um choque. Ele passa a descarga para o aparelho, fica aí. Isso também tem que ver como, por exemplo, quando eu estou no shopping, sabe? E eu passo perto de outra pessoa, daí alguém Sim. toma choque. Então a gente faz para indução. Só que vai ser o mesmo nível, né? De corrente, não vai ser. Daí o que acontece? Querendo ou não, a gente recebe uma descargazinha residual que é mínima. A gente não sente nada. Só que daí tu ia estar transmitindo a energia para 2, ele está recebendo uma descarga de 2. Daí vai tomar um choquinho um pouco mais alto. Só que ele é um choque forte. Ó, Na mesma intensidade que eu falei. o Bernardo está perguntando por que está passando corrente. Bernardo está perguntando por que está passando corrente. Por quê, pessoal? Ah, tá. Não. Era a resposta da sua pergunta, entendi. É que eu não estava na frente do computador, pessoal, por isso. Porque a lâmpada acendeu, isso, exatamente, porque está passando, aí ali tem uma diferença de potencial ali, devido àquela passagem de corrente, e ela acende. Desculpa, Bernardo. Pessoal, alguma dúvida aqui sobre esse funcionamento, sobre o que está acontecendo? O pessoal de casa quer ver mais alguma coisa ali? Todo mundo conseguiu ver o raiozinho da descarga? Acho que está bem tranquilo, né? Então, agora a gente vai montar esse aparelho para verificar, a gente vai usar a carga, né, que ele produz para a gente visualizar as linhas de força em diferentes eletrodos. Então, eu vou ter aqui um eletrodo. Apareceu aí? Aqui? Um eletrodo em formato de ferradura. Nós temos um eletrodo em formato de um anel maior, um anel menor aqui. Então, a gente tem um eletrodo em forma de V, vários formatos aqui, barras paralelas, e os meninos vão agora montar, e a gente vai aproveitar toda essa carga e vai visualizar aqui nessa curva. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar óleo de rícino, tá? Óleo de rícino, e nós vamos usar aqui farinha de mandioca. Então, aqui a gente tem a farinhazinha de mandioca. A gente vai polvilhar em cima e vocês vão ver que essas partículas de farinha, elas se orientam de acordo com as linhas de força. Elas vão ser polarizadas, então eu vou ter a presença dessas cargas aí, ela vai polarizar a minha partícula de farinha que inicialmente está neutra, né? Então, imagine um grãozinho inicialmente neutro. Eu vou ter a polarização, carga positiva de um lado, carga negativa de outro, e essa polarização faz com que a farinha ela fique alinhada nessas linhas de força, possibilitando assim a gente visualizar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui em cima, nós vamos usar os fiozinhos para conectar. Então, aqui em cima eu tenho
local para conectar no conector. E aqui embaixo, cadê o meu? Aqui, ó. Ele fica aqui na lateral. Ó, isso aqui é pesado. Aqui, ó, pessoal. Então, só para que a gente faça um circuito aqui, a gente tem positivo, positivo, negativo, tá? Então, aqui, nós vamos conectar aqui, coloco na cuba, deixa eu só mostrar um. O pessoal faz entender a dinâmica. Então, ó, coloquei, parece aí, pessoal. Coloquei o eletrodo, posso prender ele bem. Aqui dentro vai o óleo e o outro eletrodo eu vou conectar Pronto, agora nós temos positivo e negativo, tá? Então, esses eletrodos aqui são os de cargas, eles vão simular eletrodos puntiformes, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Só organizar. Pessoal que está aqui no laboratório pode desenhar o esquema dos eletrodos numa folha, num caderno, e no que quiser. O pessoal de casa, eu coloquei lá no conteúdo, desafio semana 4, aula prática, 2 arquivos, o arquivo em PDF e o arquivo em DocX, para que vocês possam editar, tá? Vou parar de compartilhar um instantinho a minha câmera para vocês, para falar sobre o arquivo que está lá no documento, tá? Então, daí eu já explico para os meninos aqui também. Perdi vocês aqui. Continuar a tela. Tá frio, né? Que não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver, ele perguntou alguma coisa aqui. No final, você passa rapidamente a explicação da entrega da semana passada. Eu não entendi o PDF explicando sobre a impressora. Não, Bernardo. É um arquivozinho. Vou pegar só para sentar um instantinho, tá, Samara? É porque, assim, ó, Bernardo, eu só pedi para entregar no PDF, porque às vezes o pessoal manda em outro formato e para mim fica muito difícil de abrir, tá? Então, você pode, não precisa estar na BNT nem nada, é só explicação. Pode usar uma figura, escreve no Word, mas na hora de salvar, salva como PDF, tá? Ó, meninos, então aqui. Pessoal de casa, só para vocês entenderem qual que é o procedimento. Então, colocar o óleo de rícino em quantidade suficiente na cuba de vidro para cobrir os eletrodos. Salpicar grãos de farinha no óleo de maneira uniforme. Para cada uma das configurações do eletrodo, prender o eletrodo no suporte da cuba, obedecendo a convenção positivo vermelho e negativo preto, que foi o que nós fizemos ali. Ligar o eletrodo positivo na cúpula do gerador e o negativo da base do gerador. E daí aqui, ó, faça o desenho destacando os eletrodos e as linhas de força em cada caso.
Nos desenhos, lembrem-se que as linhas de campo não se cruzam. Ah, eu esqueci de falar naquele momento. As linhas de campo, pessoal, elas não se cruzam, tá? Aqui vocês vão ver algumas formas que podem dar a entender que elas se cruzam, mas não, elas não se cruzam, tá? As linhas de campo vão da carga positiva para a carga negativa. As linhas de campo são sempre perpendiculares à superfície dos condutores, tá? Aí a atividade, o que vocês vão fazer? Descreva o que você observa em cada situação, represente as linhas de força, identifique 3 pontos A, B e C e trace o vetor campo elétrico que melhor representa o campo elétrico nestes pontos e ordene em ordem crescente. Aí aqui está uma pergunta para vocês responderem sobre a farinha, que foi o que eu falei. E daí, pessoal de casa, tem as fotos, tá? Vocês vão ter as fotos dos eletrodos, tá? O pessoal aqui do lab vai fazer, mas vocês ficam aí com as fotos para descrever. Então, em cada um deles, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: descrever o que está sendo observado, né? Vou pegar aqui o primeiro. Então, aqui a gente observa que a farinha se alinhou, né, em algumas forças, nas linhas de força. Nós temos uma intensidade muito grande de linhas de força. Parece desenho de campo magnético, Bernardo, porque no campo magnético nós também temos essas linhas, tá? Só que daí linhas de campo magnético. Então, por exemplo, vocês podem dizer que elas estão muito mais intensas nessa região do que nessa região, né? Que mais? A gente sabe que as linhas vão do positivo para o negativo e do positivo para o infinito. O negativo recebe, né? Tanto do eletrodo quanto em direção aqui do infinito. Ou seja, elas chegam aqui também, né? E aí, que mais? Represente as linhas de força. Então, vou pegar um ponto A, um ponto B e um ponto C. 3 pontos aleatórios. Então, aqui, como estão as linhas de força? Me parece que elas estão fazendo isso aqui. Eu tô com um mouse, tá, pessoal? Deu um desconto. Era para ser assim. Então, por exemplo, nesse ponto A, o meu vetor campo elétrico vai ter mais ou menos essa característica. No campo B, as linhas me parece que estão horizontais. Ele vai ter essa característica. E aqui no campo C, me parece que ele está assim. Então, ele tem essa característica, certo? Então, vocês vão indicar 3 pontos o vetor campo elétrico e depois ordenar. O campo elétrico em B é maior que em A, que é maior que em C. Como é que eu vi isso? Pela intensidade, pela quantidade de linhas de forças que eu tenho ali, tá? Tranquilo? Pessoal de casa, é isso que vocês devem fazer. Não apareceu? Ficou travado aqui? Opa, eu subi. Apareceu, né? Ah, ótimo. Então, é isso que vocês vão fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar para vocês o primeiro, para que vocês vejam o que está acontecendo. E depois vou interromper a gravação. Vocês vão fazer essa atividade em casa. E daí o pessoal aqui do laboratório, continua com os outros eletrodos. Beleza? Então, vou posicionar vocês lá. Compartilhar de novo a câmera. O que faz do positivo e negativo? Se o negativo tem mais elétrons, aí a tendência... Porque isso daí não tem a ver com a carga, né? A quantidade de carga, tem a ver só com o sinal. E é uma característica do campo. No negativo ele é de aproximação e no positivo ele é de afastamento.
Alvin, se vocês têm disponibilidade de fazer agora, enviar, já pode fazer isso, tá? Mas eu deixei estendido até, se não me engano, semana que vem. Mas eu era para ter deixado até amanhã, mas eu acho que eu coloquei sem querer até semana que vem. Vai da disponibilidade de vocês. Vocês não precisam, vocês só vão desenvolver a atividade aqui no laboratório. Se vocês quiserem usar lupa, você faz uma meleca. Ainda bem que não tá gravando. Ô, Bruno, você acende a luz lá pra gente. Faz uma meleca legalzinho. Deixa eu voltar aqui com a câmera, pessoal. Eu esqueço de trazer meu tripé aqui para. Tem que colocar mais alto. Aí depois a gente aproxima ali para eles verem. Então, aqui. Primeiro eletrodo são os eletrodos que vão simular cargas pontiformes. Estou verificando se está todo mundo presente. Então, aqui, colocar óleo de rícino. Nossa, tá novinho. Você tá bem. Eu não vou. Agora é o Bruno. No laboratório. Então, vamos colocar. Deixa eu ver aqui. Colocar quantidade suficiente para cobrir os eletrodos. Não muito também. Por que óleo de rícino? Porque ele é mais denso. E as partículas não afundam. Elas demoram mais para afundar. Importante tampar. Beleza, tá enxergando? Deixa eu só descer um pouquinho mais esse aqui. Depois vocês que vão trocar, tá? Eu vou fazer o seguinte, enquanto depois vocês estiver fazendo, eu vou lá imprimir uma folhinha para vocês. Ó, vou salpicar aqui. A gente gosta de usar a parte mais grossa dessa farinha. Não precisa muito. Vou colocar aqui nesse cantinho também. Beleza? E agora a gente liga. Vamos ver se está funcionando. Vai fazer barulho, tá, pessoal?
e nada acontece. Acho que ele tá. Verdade. Só deu para ver já ali se organizando. Vou desligar, senão. Ó, vocês conseguiram observar, pessoal, que antes estava. Eu só salpiquei de forma aleatória e quando eu liguei, ele já se organizou, né? Então, a gente tem aqui linhas quase que horizontais e as linhas que saem do positivo em direção ao negativo. A gente pode perceber também que não está carregando muito, porque são poucas linhas que estão organizadas, tá? Se tivesse mais forte aqui, a parte da cúpula ali carregada com maior intensidade, a gente ia ver mais linhas de força, tá? Então, vou colocar aqui vocês de novo e vou mexer. Como é que eu estou perguntando? O Bernardo está perguntando se depende mais corrente ou tensão para ter mais linhas. Depende mais da intensidade das cargas, tá, Bernardo? Vou misturar aqui só para a gente ver se formando novamente, tá? Eu falei que dá melex aqui. Vou colocar aqui vocês. Aqui. 1, 2, 3 e foi. Não está acontecendo nada agora. Eu acho que a aplicação do. Não, mas era mesmo assim. Querendo. Estão vendo? Ela já está se organizando novamente. Ó, se organizou novamente, olha só. Ok? Deixa eu voltar aqui para mim. Tranquilo, então, pessoal. Bernardo, respondi a tua pergunta, que não é nem da tensão nem da corrente, é da intensidade das cargas, tá? Então, preciso saber aqui de vocês. Tudo bem vocês trabalharem ali em cima das imagens, pessoal? Porque agora o pessoal que está aqui vai fazer a troca dos eletrodos, tá? Aí vai ficar uma coisa bem melecada, se troca aqui, segura aqui, a gente não vai dar conta de ficar mostrando todos. Por isso que eu coloquei ali para vocês as imagens, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar vou interromper a gravação, então a gente finaliza aqui a gravação. Eu vou deixar o ambiente aqui gravando, caso vocês tenham alguma dúvida, mas aí com vocês de casa eu finalizei. Agora é por conta de vocês, fico aqui à disposição para sanar as dúvidas. Tranquilo? Podemos combinar assim? Ok? Ótimo. Então, vou finalizar a gravação.